Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou fazer a chamada aqui. Ana Carolina, Morreu. olha o respeito. Ari, D'Angela, Daniel, Presente. Puxa, a voz do cara, meu irmão. Fernanda, Giovana, Ítalo, Jefferson, Letícia, Louise. Presente. Gente, para vocês responderem presente mesmo. Samantha. Presente. Ian. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Conforme for entrando, a gente vai tirando a falta. Vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar sobre o espaço agrário, o espaço agropecuário e o espaço agrícola brasileiro, tá? O que a gente trabalhou na semana passada? Bora, Daniel, que falou que assistiu. Vamos lá, todo mundo assistiu. A aula passada. Bora, puxa a memória. Já tô tentando lembrar se eu participei ou não. Do negócio lá da mineração, extrativismo vegetal. Exatamente. Extrativismo mineral. Isso. Na semana... A gente leu 20 páginas sobre isso. Isso, nós trabalhamos na semana passada falando sobre o extrativismo, né? O que é a atividade extrativista? Extrativismo animal é tipo... É dos animais. Eu não sei como é que fala. E aí, o restante, Samantha, Letícia, Jefferson, Louise. O que é extrativismo? Jefferson não tá aqui não, tia. Quem? Ah, não, ele tá. É porque ele não fez a chamada. Fez sim. Então tá, deixa. Bora, gente. Extrativismo é uma atividade em que existe aí a coleta de quê? De recursos. De recursos naturais, tá? De qualquer... Que recursos são esses? Eles podem ser vegetal, eles podem ser animal e podem ser mineral, tá? Qual é o objetivo de exploração desses recursos retirados da natureza? Quais são os objetivos? Objetivos quase sempre são virar produtos e tal. Professora, Oi? vou deixar silenciado porque tá tendo obra aqui do lado de casa, vai ficar fazendo barulho na aula. Tá, mas eu preciso que você participe também. Uhum. Vamos lá? Então, e aí? Qual o objetivo de retirada desses produtos? Exportação? Isso, eles podem ser retirados tanto para subsistência, né? Quanto para comercial, industrial, exportação, tá? Então, geralmente, a sua maior parte é retirada da natureza para o objetivo de industrialização, objetivo mesmo comercial, tá? E a menor parte vai ser aí para a sua subsistência. Tia, quais são os exemplos? Vamos lá. Exemplos de extrativismo. Extrativismo mineral é quando você extrai o ouro, isso, ferro, o extrativismo é uma diamante, que retira da... cobre. Isso. Lembrando que diamante está na camada 12. Oi? Nada não. Esse também. Vegetal. Extrai das árvores. Das árvores. Que é ilegal, né? Porque aquele negócio de borracha lá que tiram da seiva de uma árvore. É tipo isso. Tá. Grande parte desse tipo de extrativismo
existem no Brasil, vamos falar de Brasil, é ilegal, né? Como Samantha falou aí da extração da madeira. A madeira é um dos mais utilizados de forma ilegal no nosso país, tá? A gente sabe que, vamos falar de cerrado, o cerrado é bastante explorado, mas que está aí no auge é a Amazônia, né? A floresta amazônica, que está sendo bastante explorada, não só para queimadas, essas queimadas não acontecem naturalmente, essas queimadas são criminosas, tá? E o objetivo dessas queimadas de grandes territórios, que vão equivaler aí a vários estádios de futebol, não vai ser diferente o objetivo, vai ser com o objetivo do capital. Quem lucra com isso, né? Os grandes latifundiários. O que é latifundiário? Quem tem aí um maior poder de terra, maior posse de terra, maior quantidade de posse de terra, tá? A gente vai até ver esses termos em relação à agropecuária, a gente vai ver esses termos logo mais. Sim, quem falou comigo? Aí vocês levantem a mãozinha assim, ó, para eu perceber quem tá falando. Putz, cara, 25 girafas morreram na queimada da Amazônia. Girafas? Girafa fica na mão. Ian, se for para você não colaborar com a aula, é melhor você ficar calado, tá? Porque dessa forma aí, não vamos perder tempo com bobagem. Por favor. Continuando, extrativismo vegetal e a agricultura de subsistência. Como que ela acontece? Qual é a diferença da agricultura de subsistência e a agricultura de exploração, agricultura comercial mesmo? Fale, Daniel. Agricultura de exploração, eles exploram para exportar, para vender, essas coisas assim, desmatam muito. Aí a de subsistência, os caras são necessários. Sobreviver. Isso. A subsistência é porque eles pegam para o próprio consumo? A de subsistência é exatamente isso que Daniel falou, né? É aquelas que ele vai lá e retira da natureza apenas o que ele necessita para a sua sobrevivência ou para ajudar no orçamento mensal de casa, tá? Não aquele que explora grandes e grandes extensões. Exemplo, aquele pequeno agricultor que planta naquele pequeno pedaço de terra e colhe para ele comer o feijão, o arroz, ou ele pode vender também para ajudar na sua custear, né, as suas despesas mensais. Diferente das grandes indústrias, que geralmente no Brasil, por exemplo, Ian, por favor. Geralmente no Brasil, por exemplo, isso acontece dessas grande exploração. Fica aqui no nosso país? Não, vai para fora, né? Então, esse produto extraído da natureza em grande quantidade, ele geralmente não é para ser desfrutado pelo brasileiro. Uma pequena porcentagem fica para a gente. A maior parte vai aí para o exterior, tá? O que mais? O extrativismo animal. O retiro de carnes de animais para a venda e para o próprio consumo. Exemplo. Pesca. A pesca, que ela pode ser tanto a criação de gado, se enquadrando como extrativismo de subsistência, quanto o de exploração. Oi, fala, Daniel. A caça também. A caça, né? Aquela caça esportiva, existem aí vários tipos, né? E a caça, que é apenas para a sua sobrevivência. Vai lá. É permitido caça esportiva ainda? Em alguns lugares existem, sim. Eu acho que no Brasil não, mas eu acho que existe sim campos de caça. Mas no Brasil, eu acredito que no Brasil não. Pode existir, que eu vejo muito fora, talvez no norte-americano. Mas eu posso até pesquisar para vocês, se ainda existe
permitido o extrativismo animal, questão da caça autorizada, esportiva, que é aquela coisa linda daqueles caçadores que vão lá. Um exemplo, a caça de elefantes, que tem aquele marfim, né? Os chifres dele é de marfim, então eles caçam e matam sem dó nem piedade, eles matam um animal daquele tamanho apenas para retirar aquele chifre. Mas tipo, isso não é extrativismo animal, não, né? Sim, extrativismo animal mais ilegal. Mas é extrativismo, então pronto. Tudo que retira da natureza. Aí ele vai se enquadrar em algum tipo, tá? Ele vai se enquadrar em algum tipo. Então, antigamente, principalmente, era usada a pesca e a caça apenas, né? A família lá, o homem, porque era dividida a tarefa, caçava aquele X animal, um javali, matava aquele javali e aquela carne ia servir para a família toda. Ia depender do animal até um certo período. Mas aquela caça ilegal, ela não serve para isso. Como eu estou falando, eles matam um elefante para tirar um chifre, porque é muito caro qualquer tipo de material que seja confeccionado com marfim, entenderam? Então, tem o que mais? Tem a exploração animal também dos tubarões. Na Ásia é bastante feita esse tipo de exploração, que eles matam o tubarão e usam somente para tirar aquela barbatana, que chama, que fica nas costas, para comer. Eles comem aquilo. Só. Então, eles matam o animal e existem vários vídeos até que eles retiram aquilo e dispensam o restante do animal. E não só esse. Aqui no Brasil é bastante o tatu, né? É bastante cobiçado pelo povo. Muita gente gosta de comer o tatu e vários animais acabam entrando em risco de extinção, né? De deixar de existir por conta dessa grande procura de caça e de animais. Aqui na nossa região é bastante forte a questão da caça. Luiz, por favor. A questão da caça de tatu, de javali, de cutia, de quem mais aí? Tinha um roedor assim, pequeno, vamos dizer. Eu lembrei do Rio. Tem vários animais que são caçados e existe também, pessoal, aqueles animais que são caçados para tráfico, né? As aves são um exemplo disso. As aves, aqui na nossa região, é um exemplo disso. Isso, são retirados os papagaios filhotes da natureza. Eles são carregados de forma aí, nossa, triste. Você viu no mercado... Que pegaram um monte de papagaio, colocaram dentro de garrafa PET, colocaram dentro de uma caixa. Então, isso que eu estou falando. Eles são carregados de forma muito precária e que não deveria nem existir, mas infelizmente existe pessoas que lucram com isso e eles carregam vários e vários e vários papagaios, animais, aqueles passarinhos menorzinhos que são pássaros silvestres. Animais silvestres não são para criar dentro de casa, dentro de gaiola. Então, pensem o sofrimento de um animal que tem um mundo e, de repente, ele é preso e colocado dentro de um ambiente desse tamanho. E é muito triste. Pensa a vida desse animal. Aquele canto que, geralmente, os criadores adquirem esses animais por conta do canto. Então, aquele canto... eu vejo como um grito de socorro, não como beleza, né? É muito, muito doloroso você ver esse tipo de situação ser tão forte. Então, gente, como a gente fez aí um resumão do extrativismo no Brasil, vamos falar agora do espaço agropecuário brasileiro, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Estão vendo? Estou carregando. Agora tá bom.
Sim, estou. A gente estamos vendo. Nossa. Olha só. Até 1930, a agricultura brasileira, né? A agricultura principal era a principal atividade econômica. Porque desde lá do período colonial, né? Qual foi a maior atividade executada no Brasil? Existia a monocultura, né? Que era a especialização em apenas um produto. Que produto era esse? Bem no começo, Ao Brasil. era o primeiro de todos foi o pau-brasil, né? Que eles exploraram, quando eles perceberam que o A nosso cana-de-açúcar também. relevo era tão rico, a exploração passou a crescer, não só com o pau-brasil, mas quando viram que o nosso terreno era tão fértil, começaram, né, introduziram a cana-de-açúcar aqui no nosso país, que foi muito bem aceito pelo relevo, pelo solo nordestino, principalmente, e acabou acontecendo a monocultura naquele período, né? A plantações e a produção da cana-de-açúcar, que vai depois ter aí Vou esperar, vou falar disso daqui a pouco, que é sobre a industrialização dentro da... Já falo aqui, né? A industrialização, a agricultura se torna um ramo industrial. Então, lá no começo existia aí a monocultura, que lá embaixo vai falar também, lá no período colonial, mas aí depois vão introduzindo outros produtos, que o café, né? Foi também, existe aí o período econômico do café, né? O que vocês têm mais a dizer? Então, a industrialização, a agricultura se torna ramo industrial. Como? Existe a substituição, a partir do período industrial, a substituição da mão de obra por quem? Pelas máquinas, né? Pois, pessoal? Então, existe a substituição exatamente nesse período industrial, tá? Que vai aí desencadear em desemprego por conta dessa substituição de mão de obra, mas o foco não é esse. No século XXI, uma alta concentração de propriedade da terra e sem respeito à natureza, que são daí os latifúndios, tá? Poucas pessoas com grandes territórios, né? De grande poder de terra, de posse, e com a exploração da natureza sem respeito nenhum, como o que eu falei como exemplo aí, lá na Amazonas, mas não precisamos ir tão longe. O agronegócio aqui no Oeste Baiano é muito forte, tá? Nossa economia é baseada em grande porcentagem aí no agronegócio, e nós perdemos muito cerrado, grande parte do cerrado, para o agronegócio, tá? Quando você viaja daqui para Luiz Eduardo, que observa aí as margens, as laterais, tem gente que acha bonito, mas aquilo é uma coisa muito triste, né? Imagine quanta vida foi perdida naqueles territórios, porque é terra a perder de vista, você olha lá no horizonte e não tem nada de vegetação, são hectares e hectares de terra devastada para plantação, que nem a gente desfruta dessa plantação, né? Geralmente vai para fora esse tipo de agricultura aí, a gente nem desfruta disso. Então, quantos animais morreram, né? Que ali é o território, o habitat natural daquele animal. Quantos animais morreram? Pessoal, a forma de devastação, ela é muito, muito triste. Tem uma que é com correntão, que como se fosse uma corrente bem grossa, uma corrente bem pesada, que dê, né? Para devastar aí grande território. Então, ela fica de um lado com um maquinário, um trator, e aí vai muitos metros para lá. Outra, ela amarrada em outra máquina, e eles vão, o que tem na frente é a vegetação, e eles vão com esse correntão, fazendo aí uma espécie de devastação, de varredura, exatamente, daquele terreno. Para quê? Plantação. Para plantar coisas. Para plantar o desnecessário, sem respeito nenhum com a natureza. Aqui acontece muito para plantação. Lá no norte, que é muito forte, algumas cidades, a criação, né, do gado, a pecuária,
é feito para plantação de capim, de pasto para o gado comer, para o gado compactar aquele solo, porque a gente sabe que o solo que é pisoteado pelo gado, ele é comprometido porque ele é compactado, o solo compactado, ele vai ter a dificuldade do crescimento de vegetação, né? Então, um solo desgastado por conta disso. A colônia, período, né, a colônia, grande propriedade rural, né, que é o latifúndio, monocultura, né, que é aí a especialização em apenas um produto, destinado ao mercado externo e à mão de obra escrava, lá no período colonial, né? Que os escravos, aquela velha história que vocês estão cansados de escutar, vieram exatamente no período aí da necessidade da mão de obra, lá no período da cana-de-açúcar. Causas. Século XIX. Modelo agrário exportador, qual era? Café. O modelo agrário era o exportador e a produção era de café e a mão de obra era assalariada livre. E foi o período em que houve aí uma grande vinda dos imigrantes europeus aqui para o nosso país, tá? Em 1950, a agricultura passa a depender da indústria, justamente naquele período lá da industrialização, tá? Existe aí uma grande diferença de a colheita feita manualmente para a colheita feita através das máquinas, né? Uma máquina consegue colher sozinha hectares e hectares de terra, né? Enquanto a mão de obra humana era dias e dias para conseguir concluir. Então, aquele latifundiário, temos aí mais de 10 minutinhos, aquele latifundiário, ele vai ganhar mais com a mão de obra humana, colhendo lá ou com a máquina? Com a máquina, porque a máquina não precisa de salário e a máquina é mais funcional. Isso, vai sair mais barato para ele utilizar o maquinário, porque ele vai ter muito, muito mais lucro. Não só não vai pagar funcionário, ele paga um funcionário para fazer o manuseio daquele maquinário e vai ter muita mais agilidade. Então, a agricultura passa a depender aí da indústria. E também a Gera indústria... até desemprego, né? Isso, de bastante desemprego por conta da substituição da mão de obra. É um dos motivos em que vai acontecer a formação de cidades no Brasil, por conta de quê? Do êxodo rural. Lembra o que é o êxodo rural? A ida, né, em massa da população do campo para a cidade. Então, esse também é um dos motivos. O período industrial é um dos motivos que acarretou a formação de grandes cidades e de vários espaços urbanos, tá? Por quê? Eu tinha meu emprego, minha família tinha um emprego, a gente trabalhava no campo. De repente, tem aquela máquina que vai fazer o papel de todo mundo junto. O que aconteceu? Ninguém tem emprego mais. Todos eles juntos. Eu vou fazer o quê? Vou tentar a vida na cidade. Então, começa aí a ter um inchaço urbano, né, dessa população. Aí, muita gente saiu do campo para a cidade exatamente nesse período, fazendo com que as cidades crescessem cada vez mais rápido, tá? A partir de 1970, a agropecuária fortemente ligada à indústria, que são as agroindústrias. Lembrando também que a indústria vai ser o mercado consumidor, né? O mercado, ela vai ser ligada à indústria também, porque a própria indústria vai receber aquela matéria-prima, né? Por exemplo, aqui, aquela grande quantidade de soja que foi devastada no cerrado e vai ser plantado naquele determinado local, ela vai ser colhido, não vai ser só para vamos comer esse tanto de soja, não vai ser aquele produto vai gerar outros, né? Aqui mesmo a gente tem a Cargill, vamos dizer que é uma refinaria, né? Ela utiliza da soja para fazer o quê? O óleo, né? E a soja ela vai dar resultado aí em vários e vários produtos. Vamos agilizar. Expansão da monocultura de exportação. A agricultura, atividade primária fundamental. Alimentação e emprego. Como eu acabei de falar.
né? Acabei de falar. Mesmo com a substituição da mão de obra por máquina, no Brasil, a agricultura ainda emprega muita gente. Não tanto quanto não existissem as máquinas. Mas se não existissem as máquinas, muita coisa também não iria existir de modernidade, né, pessoal? Graças ao período industrial, existe evolução em em outros setores, na saúde, na educação, tá? Na higiene, tá? Política do governo brasileiro. Lembrando também que esse momento que a gente está vivendo não é um momento não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Tem a ver com a exploração da natureza de maneira indevida, não tem? Lembram que foi lá na China, nos mercados, que começaram a surgir aí o coronavírus, que a priori eles disseram que era vindo de um morcego. Lembram? Por quê? Porque lá o povo chinês come o morcego, tá? Aí há quem diga que não, que é um vírus criado em laboratório para ser espalhado para o Ocidente com estratégia da China. Então, existem várias e várias hipóteses, né? Oi. Mas eu não culpo muito a China, tipo, porque desde o começo da história que as professoras falam, a China e o Japão sempre foram países com pouco recurso, com terras inférteis. Eles tinham que comer o que tinham. Aí eles comiam o que tinham lá, tipo, comia cachorro, morcego, barata. Mas a agricultura na China é muito forte. A agricultura ainda é um país agrícola, tá? A China, grande parte da população é rural. Vários países da Ásia, grande parte da população é rural. Então, é uma questão também de cultura, né? Questão de cultura. Da mesma forma que a gente come a carne de gado. Aí você vai para a Índia, para eles é um absurdo comer o gado. Não come. Inclusive, o McDonald's lá na Índia teve que se reinventar e o hambúrguer do McDonald's é um dos únicos no mundo que ele teve que mudar a receita. Por quê? Porque o mercado consumidor é muito grande, né? A população é muito grande. Então, o mercado consumidor, consequentemente, vai ser muito grande. Valeria muito a pena para o McDonald's se instalar lá e mudar sua receita. Então, o hambúrguer de lá é de carne de bode e não de boi, ou de vaca, ou dos bovinos, né? Por conta que para eles são seres sagrados, eles não comem de jeito nenhum. Então, é uma questão cultural. Mas, assim, vai acarretar... Todo esse momento que a gente está vivendo tem a ver também, pessoal, com a questão do dinheiro, né? Do capital, tá? Vamos lá. Política do governo brasileiro incentiva as culturas que são mais lucrativas no mercado mundial, tá? Houve aí um período desse incentivo da cultura de soja, laranja, café, cana-de-açúcar. Então, ele começa a abrir o seu leque de opções dentro da agricultura, que antes era monocultura à base, né? Monocultura que é mono de um produto apenas. Depois ela começa a ser mais diversificada. Brasil possui uma das mais extensas áreas agrícolas do mundo. Inclusive, vocês vão ver aí, ele tem um dos maiores rebanhos o Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo inteiro, tá? Cerca de 70%, tá acabando a aula, gente. Se acabar a aula, eu vou dar uma olhada aqui, ainda me despeço, mas a gente continua ainda na próxima semana, tá? Eu achei que eu ia conseguir, mas tem bastante coisa, eu tive que dar uma recapitulada para vocês ficarem mais por dentro. Porque com a aula ao vivo, a tia ama, é muito melhor, viu? Vamos lá. Cerca de 70% não são aproveitadas economicamente, incluindo as áreas de preservação ambiental. A agricultura tradicional, sem o uso intensivo de máquinas, voltada para o mercado interno, o arroz, o que mais? Feijão, milho. Então, essa é a característica da agricultura tradicional. Não existe o uso de máquinas e vai haver aí a produção desses produtos que é para a sua subsistência, né? Que vai ser o arroz, o feijão, o milho, a mandioca e a batata, tá?
E geralmente a carne é aquela criação pequena de galinha no quintal, ou um gadinho que tem ali para ter o leite. Então, esse é da agricultura o que tradicional. O agronegócio já é totalmente diferente. Existe um grande crescimento, a cadeia produtiva é enorme, tá? Eles produzem muito, a gente vê aqui nesses campos, né? Aqui que a gente tem no Oeste. A agropecuária, produção de equipamentos, serviços e transformação nas indústrias de alimentos do frigorífico. Então, existe aí essa devastação de grandes hectares de terra para plantação de capim, de pasto para o gado comer, já que imagine, se nós temos os maiores rebanhos do mundo, um dos maiores rebanhos do mundo, tem que ter muito pasto, né? Então, se tem muito pasto, existiu muito o quê? Degradação ambiental, né? Muita degradação ambiental. Então, muita vida foi perdida para inserir aquele animal que não é nativo daqui da nossa região, do nosso país, não é óbvio que nativo? não. Não, claro que não. Nossa, Ele é pensei que era. introduzido aqui, foi introduzido aqui. E para quê? Para retirada daquela natureza, a introdução desse animal, para revenda, principalmente para fora, para exportar, já que somos o maior exportador. Tá? Um minutinho, vou me despedir de vocês com esse slide aqui. Lembre, o próximo slide é a continuação dele, mas aí foi aí falando dos 70%. Próxima aula, vocês leram o capítulo. Eu peço para vocês que leiam o capítulo na parte de agricultura brasileira. Fica aí para vocês com uma agenda, tá? Lê o capítulo, vamos anotar, leia aí. Só é um